Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com o grupo de oração Sal da Terra, Luz do Mundo. Por enquanto vai ser o último encontro que nós vamos ter nessas lives em casa. A partir de quinta-feira que vem nós já vamos estar presencial na igreja. Você é o nosso convidado para estar lá quinta-feira que vem junto conosco no grupo de oração. É um convite que eu faço para cada um de vocês, né? Então nós vamos iniciar o nosso encontro hoje já clamando a Santíssima Trindade, pedindo o Espírito Santo para que Ele já venha nos confortando, nos fortalecendo e nos dando coragem para que a partir de quinta-feira que vem nós possamos estar presencial. É um convite que nós demos para cada um de vocês, participar junto com a gente, presencial. Amém? Então vamos iniciar o nosso encontro clamando a Santíssima Trindade. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, meus crentes de amor. Consagrar este grupo de oração. Vamos consagrar as pessoas que estão internadas, estão nos hospitais, as pessoas que estão entubadas, e Nossa Senhora vai intercedendo junto a Jesus. Nós consagramos a Ti, Virgem Maria, cada pessoa que está nos hospitais neste momento, Mãe querida. As nossas famílias também, nosso trabalho, vem abençoando cada pessoa da nossa família, Mãe querida. Mãe, eu me ofereço inteiramente toda voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filha e propriedade vossa mente, como filha e propriedade vossa mente. Já vamos nos consagrando à Santíssima Trindade, já vamos nos consagrando ao Espírito Santo. Vai se entregando, meu irmão, minha irmã, para que o Espírito Santo, nesse momento tão difícil da nossa vida, possa entrar na minha casa, na tua casa, na nossa casa, para que o Espírito Santo possa vir nessa noite fazer uma obra nova, para que possa fazer em cada um de nós uma obra nova. Nós te pedimos, Espírito Santo, nessa noite, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de discernimento, para que nesse tempo de pandemia nós possamos ser pessoas sábias, para que nós possamos viver esse tempo. Vem, Espírito Santo, nos dando para cada um de nós a sabedoria de viver. Vem, Espírito de amor, nos dando o amor para que nós possamos nos amar mais, nos unir mais, e nós possamos ter a coragem de ligar para as pessoas, para os amigos, parentes, pai, mãe, dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Vem, Espírito Santo, coloca no nosso coração a força desse amor que transforma, desse amor que
esse amor que nos dá vida nova. Por isso nós pedimos, vem Espírito Santo. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vamos já nos colocando na presença do Senhor. Nesse momento de oração, nessa vinda do Espírito Santo que vem nos abrindo todos os caminhos, já vai se colocando na presença de Deus, vai colocando aqueles que você gostaria que caminhasse contigo nessa caminhada do Senhor. Vai colocando a tua família, a tua casa, teus filhos. Vai colocando agora, meu irmão, minha irmã, a mão no teu coração e vai pedindo para o Senhor para que Ele invada o teu ser, para que o Espírito Santo invada teu ser, invada a tua casa, invada a tua família. Vem Espírito Santo nos dando sabedoria, discernimento. Vem Espírito Santo, Espírito do amor, Espírito da fraternidade, Espírito da alegria, Espírito da esperança. Um Espírito novo, uma esperança nova. Aquela mesma esperança que tinha todos aqueles quando estavam com Jesus. Mas quando Jesus foi crucificado, todos perderam a fé, todos perderam a esperança, todos ficaram com medo. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo de pandemia, quantos de nós estamos com medo, agoniados, não queremos mais sair de casa? Por isso, meu irmão, minha irmã, eu coloco agora o Espírito Santo que Ele invada o seio da tua casa, o seio da tua família. Eu peço agora para que o Espírito Santo vá entrando dentro dos teus, dentro da tua casa. Peça para o Espírito Santo passear dentro da tua casa, apresenta para a tua casa todos aqueles que vivem contigo, vai apresentando para o Senhor. Apresenta para o Senhor agora todos aqueles que moram nesta casa. Apresenta todos os cômodos da tua casa. Apresenta todos da tua família, teus filhos, teu marido. Apresenta todas as tuas dificuldades, os teus problemas, tudo aquilo que não deixa o amor de Deus muitas vezes aproximar do seio da tua família. Apresenta para o Espírito Santo. Apresenta para a Santíssima Trindade. Apresenta para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Apresenta para a força da igreja, que conduz a igreja. É o Pai, Filho, Espírito Santo, é a Santíssima Trindade. Nós não caminhamos sem a Santíssima Trindade, nós necessitamos da Santíssima
Santíssima Trindade. Eu te peço nessa noite, meu irmão, minha irmã, vai se colocando na força do poder de Deus, na força desse Deus que transforma, nesse Deus que muda, nesse Deus que restaura, nesse Deus que renova. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo de Deus, invade esse grupo de oração, Espírito Santo de Deus. Vai preparando o Espírito Santo de Deus para que quinta-feira que vem nós estejamos presencial, com todo esse poder e com toda essa amor. E alagalabari, chandra, e alabari, candra, chandra, e alabari. Ori alagalabari, ori alabari, 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 alabari. Ori alagalabari, ori alabari, alabari. Vai clamando você na tua casa, vai clamando esse Espírito Santo, vai pedindo a força desse Espírito Santo na tua casa, no teu trabalho, nas pessoas que trabalham contigo, naqueles que estão junto com você, na tua família, esposa, todos aqueles que muitas vezes estão acamados nesse tempo difícil. Ori alabari, canto xandri alabari, canto xandri. Vem, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti. Esse Espírito Santo que conduziu todo o Evangelho, esse Espírito Santo que conduziu todo o Antigo Testamento, esse Espírito Santo que é o autor da Palavra de Deus, esse Espírito Santo, cada vírgula da palavra é a ação do Espírito Santo. Ori alabari, xandari alalamari. Então nós pedimos agora nessa noite, vem Espírito Santo, vem nos fortalecendo, que eu, a minha casa, a minha família, nós comecemos a ter um hábito de ter uma lexo divina dentro de casa, de ler a palavra, buscar a força do Senhor, a força desse Espírito transformador, esse Espírito Santo que quer mudar a tua história, quer mudar a minha história, esse Espírito Santo que quer mudar a história da igreja, esse Espírito Santo que quer resgatar novos santos, todo a galabari, xanda e a galabari, xiri, ori a galabari, canta, xanda, galabari, xiri, xiri, miriali, canta, xanda, galabari, ori a galabari, canta, xanda, galabari, canta, xanda, Sabe para guiar o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move em mim, toma minha mente no meu coração, enche minha vida com teu amor. Move em mim, Deus Espírito, move em mim. Move em mim, move em mim. Toma minha mente no meu coração, enche minha vida com teu amor. Move em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move em mim, Deus Espírito, move em mim. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, eu te louvo. Obrigado, Jesus, eu te louvo, te glorifico, Senhor. Glórias e glórias eu dou aqui, Senhor. Louvado e adorado e glorificado seja teu santo nome, Senhor. Eu te louvo, te glorifico pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha filha, Senhor. Eu te louvo, te glorifico, Senhor, porque tu é um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia. Eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, Senhor, porque tu és um Deus único, Senhor. Um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama, um Deus que nos restaura, um Deus que nos renova. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus, obrigado, Pai, obrigado, Santíssima Trindade, por tu invadir esse espaço tão pequeno. Obrigado, Santíssima Trindade, por estar aqui no nosso meio agora. Obrigado, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou, e eu tenho certeza absoluta, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo agora, o Espírito Santo está aí.
A Santíssima Trindade está aí na tua casa nesse momento, está invadindo a tua casa, está invadindo o teu seio, para restaurar a tua família, restaurar todos aqueles que estão em tua volta. Glórias e glórias e glórias a ti, Senhor. Glórias e glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão lindo, por esse momento tão sublime. Obrigado, Senhor, por tu me dar força, Senhor, de eu estar aqui hoje, num dia tão cansado, Senhor. Eu nem imaginava que eu ia poder hoje estar aqui para anunciar essa boa nova, anunciar o Evangelho. Mas tu vem tocando no meu coração e falando no meu coração, filho meu, filho querido, filho amado. Não deixa de fazer essas lives, não deixa de anunciar esse Evangelho, não deixa de anunciar essa boa nova, porque muitos estão necessitados, muitos procuram, muitos estão com medo de ir à igreja, muitos estão com medo de ir nos grupos de oração. E essas lives vão alcançar muitos e muitos e muitos coração que possam ser transformados para esse Evangelho, transformado para essa vida nova, transformado para esse algo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja, adorado seja e glorificado seja o teu santo nome. Você que está aqui hoje nos acompanhando, quem também vai nos acompanhar através do YouTube, por essa página do Facebook, Grupo de Oração Sal da Terra, Luz do Mundo. Meu nome é Eugênio, tenho 23 anos de caminhada. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não é fácil, mas não dá para desistir. Se pular do barco agora vai ser pior. Nós temos que estar dentro desse barco. E nós temos que ser mais audaciosos no anúncio do Evangelho. Nós temos que anunciar o Evangelho no nosso trabalho, nós temos que anunciar o Evangelho no nosso dia a dia. Nós temos que anunciar o Evangelho toda hora, todo instante, todo minuto. Eu escutava outro dia um sacerdote falando sobre a União Soviética, que teve uma maior abertura da história depois do comunismo sobre o catolicismo. Então hoje a Igreja Católica, os ortodoxos, voltaram a viver na União Soviética. Mas o rapaz, esse padre estava falando, hoje 90% dos soviéticos, essa geração não conhece Jesus. Porque ela foi tirada através de Lenin, de Stalin, que são os pais do comunismo. Foi o cristianismo, ele foi o que mais sofreu impacto na história da humanidade sobre massacre e genocídio. Muitas pessoas falam sobre genocídio nesse tempo de pandemia, mas não têm conhecimento do que é um genocídio. O cristão sofreu genocídio na União Soviética, onde mataram milhões de cristãos, varreram o cristianismo na União Soviética. E hoje a União Soviética abriu as portas para o cristianismo, tanto que Nossa Senhora de Fátima hoje é a mãe que guia a União Soviética, liderado por esse presidente. E hoje o cristianismo voltou, a Igreja Católica voltou, mas ele falava que precisa de muita evangelização, porque a geração de 40 anos para cá, que é o comunismo, essa geração nova que nasceu, ela nasceu sem conhecer Jesus, em nada, porque era extremamente proibido falar na União Soviética a palavra Jesus. Era extremamente proibido usar um crucifixo no pescoço ou qualquer lugar. Então nasceu uma geração totalmente descrédulas, totalmente sem conhecer a Deus. Então ainda o Evangelho tem que ser evangelizado nos 4 cantos do mundo. E ainda tem gente que prega que nós estamos fim dos tempos. Está longe, o fim dos tempos virá o dia que todo mundo terá um conhecimento de Jesus. Aquele conhecimento que a União Soviética teve no passado foi esmagado, destruído e escondido. E nasce uma geração sem ter conhecimento. E se nós pegarmos hoje os evangelhos, o que nós vivemos nesse tempo de Páscoa, foi um tempo muito difícil. Se Jesus não ressuscita, esse Jesus que está agora, está hoje, está no nosso meio, ele ressuscitou domingo, ele vai ficar 50 dias ressuscitado. Esses 50 dias ressuscitado de Jesus no nosso meio
É o que nasce a força do Evangelho, senão não nasceria. O Evangelho teria morrido na cruz. Na cruz. Lá teria morrido o Evangelho. Jesus teve que morrer, teve que ir na profundeza da morte, tragar a morte, tragar o pecado, voltar de novo e ficar no nosso meio com corpo, alma e espírito no nosso meio, ressuscitado, para que o Evangelho ressuscitasse no coração dos discípulos, porque era eles que iriam escrever o Evangelho, mas ele teve que aparecer para eles, ficar 50 dias. Jesus fez muito mais milagre nos 50 dias que ele foi ressuscitado do que nos 3 anos que ele pregou o Evangelho. Muito mais. Muitas pessoas viram Jesus ressuscitado, não foram só os 12 discípulos, muitas pessoas. Exemplos é os discípulos de Emaús, porque não eram um dos 12. Tanto que os discípulos de Emaús, se você escutar bem a história dos discípulos de Emaús, não tem nome. Eles são discípulos sem nomes. Os únicos que têm nome são aqueles que estão escondidos. Aqueles 11 que estavam escondidos, aqueles tinham nome. Os discípulos de Emaús já não tinham nome. Eles eram uns que estavam lá, que escutaram Jesus. Eles poderiam ser discípulos de João, ou via Jesus às escondidas. Ou ter um conhecimento daqueles 11 ao qual caminhavam com Jesus. Mas eles são sem nomes. Nós não sabemos quem são eles. Então, meu irmão, minha irmã, se Jesus não fica ressuscitado esses 50 dias, ao qual nós vamos viver agora, e ao qual nós temos que viver junto com Jesus, porque agora é 50 dias do Espírito Santo, onde nós vamos viver a vela do Círio Pascal, que é o símbolo de Jesus, luz do mundo. Por isso que o nosso grupo de oração é grupo de oração Sal da Terra, Jesus, luz do mundo. Então, o nosso grupo de oração ele é a essência do Círio Pascal, de um Deus que se faz luz, de um Deus que se faz presente num sábado de aleluia, que é algo extraordinário. E eu sempre digo, nós como cristãos católicos, se nós não conseguimos viver o Tríduo Pascal, nós não somos cristãos católicos, porque o Tríduo Pascal é a essência do catolicismo, aonde mostra o verdadeiro Cristo se doando como cordeiro imolado, sem dizer uma palavra e derramando cada gota de sangue pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelos nossos pecados. Por isso, meu irmão, os discípulos de Emaús, eram aqueles que caminharam com Jesus e receberam a primeira doutrina. E a primeira doutrina que eles recebem verdadeiramente é a doutrina de Jesus. Jesus, no caminhar de Jerusalém ao povoado de Emaús, que dá uma distância de uns 11 quilômetros, vamos dizer daqui a Santa Terezinha, nessa distância eles foram evangelizados pelo Senhor ressuscitado. Isso é muito grande. Esse mesmo Jesus ressuscitado que caminhou com os 12 discípulos de Emaús, está agora aqui. Quer evangelizar você, a tua casa, a tua família, quer evangelizar a cada um de nós. Para que nós também nos tornamos uns discípulos, mas não discípulos sem nome. Mas um Eugênio, discípulo de Jesus, um Sivonei, um Eliane, o César Ru, que está nos assistindo, a todos nós, a você que está aí presente junto com a gente. Se tornar um discípulo de Emaús é dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser doutrinado por ti. Eu tenho um testemunho de ser doutrinado pelo próprio Cristo. A maior doutrina que eu ganhei nesses 23 anos de caminhada foi viver 3 anos no pé do sacrário, onde todos os dias Jesus me evangelizava através de uma carta, do Evangelho, de uma leitura. Eu fui doutrinado pelo próprio Mestre. Não foi tantos retiros e tantas coisas que eu fiz na minha vida, mais de 200 seminários, retiros, encontros, mas o maior que marcou a minha vida, a minha história, o único que eu não esqueço, os outros eu já não sei, foi tantos pregadores, mas de Jesus, naqueles 3 anos de pregação e evangelização, ele me evangelizava todo dia, 8 horas da manhã, todos os dias. Na igreja São João Batista, das 8 às 10 da manhã, junto do sacrário, de joelho no chão, com a palavra aberta, e Jesus me evangelizando. E me mostrando os caminhos que eu tinha que seguir. Que nós sejamos discípulos de Emaús. Que nós deixamos o Mestre caminhar conosco. Que nós deixamos o Mestre junto com a gente. Que o Mestre nos ensine tudo aquilo que nós temos que aprender.
Muitas vezes nós estamos tão cheios de tantas coisas do mundo, nossa mente é um vaso que já está cheio, não das coisas de Deus, mas cheio de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Nós já estamos tão cheios que não tem mais tempo do que o Mestre queira nos ensinar, nos queira nos mostrar, para viver nesse tempo novo. Que nós sejamos discípulos de Emaús, para que nós possamos ser evangelizados por Jesus. Ele é a fonte da água viva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você vê lá no finalzinho, no último versículo do texto dos discípulos de Emaús, eles vão falar bem assim. Um fala para o outro: você não sentiu como o nosso coração queimava quando ele falava dos Antigos Testamentos? Quando ele falava das Escrituras, o nosso coração queimava e nós não conseguimos, porque nós estávamos às cegas. Quantas vezes nós estamos cegos para o Senhor? Nós estamos cegos pelos prazeres e as coisas do mundo e não conseguimos deixar que Deus nos evangelize e nos ensine a ter uma família de oração. Ser um católico alicerçado sobre rocha firme. Quando nós somos católicos alicerçados sobre rocha, não é um pastor que vai mudar o rumo dos meus pensamentos e do meu conhecimento. Não sairei da minha igreja por uma outra dominação, sabe por quê? Quando eu faço isso, porque eu era um católico alicerçado sobre areia. E quando nós estamos alicerçados sobre areia, eu nunca vou encontrar Jesus na igreja católica. Nunca a Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue vai fazer parte do meu corpo e do meu sangue. Sabe por quê? Porque eu ainda não o conheço. Eu tenho ele ainda como um pão qualquer. E vou comungar um pão qualquer. Eu não vou comungar o corpo e o sangue de Jesus por inteiro. Aquela água que jorrava. Água e sangue que jorrou do coração de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, pega a tua Bíblia. Junto comigo, nós vamos ler. É um texto longo. Foi lido ontem. A liturgia de ontem falava para nós, os discípulos de Emaús. A liturgia é muito rica, as leituras muito ricas. Mas eu vou falar para nós desse texto tão rico do Evangelho de Lucas, que é o único que tem. Os discípulos de Emaús, nos 4 evangelhos, é somente o Evangelho de Lucas. Não tem nenhum outro discípulo. Eu me admiro, né, porque o que escreveu os discípulos de Emaús não estava escondido junto com os 11. Ele escreveu o que ele escutou. E nenhum dos 11, os próprios evangelistas Mateus e João, não escreve sobre os discípulos de Emaús, porque eles estavam lá e eles viram o que eles falaram quando eles voltaram, que eles viram o Mestre ressuscitado. Mas o coração deles ainda estava muito incrédulo, muito em dúvida, porque eles viram o Mestre morrer e o Mestre ser assassinado. Então, meu irmão, minha irmã, junto comigo, os discípulos de Emaús, narrados por São Lucas, grego, que viveu muito tempo com Paulo, né, foi o que escreveu, bem dizer, quase todas as cartas de Paulo, foi Lucas, né? Ele era médico, tinha acesso aos pergaminhos para se escrever, porque na época tinha que ter muito dinheiro. E Paulo, como vivia na prisão, amizade de Lucas, que era médico, grego, de uma família de muitos dotes, de grande riqueza. Então ele conseguia tudo e foi o cara que escreveu não só o Evangelho de Lucas, mas como também o livro do Atos dos Apóstolos, porque ele conviveu com Paulo, ele conheceu Pedro, ele foi um cara assim extraordinário. E através do que falaram para ele, ele narra os discípulos de Emaús para nós no Evangelho, escrito por ele mesmo, de São Lucas. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando um com o outro
de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho, porque estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, aos quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-lhe assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não vira. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciavam os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas, assim encontrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então lhes abriram os olhos, reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se da mesa, ora, e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11, e os que com eles estavam, e todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. E eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Depois da Santa Ceia, a primeira Eucaristia acontece nos discípulos de Emaús. Ao partir do pão, mais uma vez, acontece como se fosse a segunda missa. Depois de Jesus, vamos supor assim, de ter falado na primeira leitura tudo que os profetas falaram, né? Olha que interessante, né? Se você pegar esse texto e se aprofundar nele, fica conosco o Senhor nessa noite, fica comigo, fica com você. Mas o interessante do texto é que Jesus narra a primeira leitura da missa. É interessante isso aí. Né? Nem eu não tinha esse conhecimento do qual o Espírito Santo me coloca no coração agora. Jesus narrava a primeira leitura. Interessante, né? Ele narra a primeira leitura, senta à mesa, parte o pão.
E conta a história, é a missa. A missa se conta primeiro toda a história até chegar no sacramento da Eucaristia. Então Jesus narra a história, conta a história, parte o pão e cadê Jesus? Ele some no pão, o seu corpo e o seu sangue. Eles comungam Jesus. Cara, isso é extraordinário. Isso é o Espírito Santo de Deus mostrando para mim e para você o poder desse Deus. A fortaleza desse Deus, o que Jesus pode fazer. Humanamente, para nós, não cabe pensar nisso, no tamanho do poder de Deus. Muitas vezes murmuramos tantas coisas. Eu pregava isso hoje no trabalho que eu estou trabalhando com ex-católico. Recebeu todos os sacramentos da Igreja Católica, agora é protestante. Mas ele chega para mim assim, ele fala, seu Eugênio, foi Deus que me botou na sua vida. Eu digo, mas por quê? Diz ele, eu nunca aprendi tanto. Eu não aprendi na Igreja Católica que eu participava no passado, ou que eu aprendi nesse período que eu estou com o Senhor. Tantas coisas que eu não tinha conhecimento da palavra, de tantas coisas ao qual a catequese. Cada dia de trabalho que eu tenho com o Senhor é uma catequese que eu recebo diferente. E hoje eu preguei para ele diferente. Do amor de um Deus que é vivo, que nos restaura e que nos renova. E que nos dá vida nova. Esse é um Deus que caminhou ressuscitado os discípulos de Emaús. Esse Deus está aqui hoje. Então cabe eu e você caminhar com Ele. E quando a vela do Círio Pascal estiver acesa, Jesus não subiu ainda. Ele está aqui. E os discípulos de Emaús nos dão esse exemplo. Mas nós vamos pegar uma parte importante também desse texto. Eu gosto muito desse texto dos discípulos de Emaús. Esse trechinho que ele fala assim para nós. Fica conosco, Senhor. Né? Então, e eles abriram os olhos, reconheceu-lhes quando ele desapareceu no pão. Também é maravilhoso essa parte desse texto. E o versículo 29 nos fala também isso. Mas eles forçaram-no a parar. Jesus fez que ia embora. Ele não. Já é tarde. Já é tarde. Fica conosco. Já é tarde. Nós também já estamos encerrando o nosso grupo de oração. Coloca essa palavra dentro do teu coração. Coloca essa palavra no seio da tua família. Pega esse texto de discípulos de Emaús. Faça uma reflexão. Marque as partes que vai tocar na profundeza da tua alma. E fala para Jesus nesta noite. Senhor, fica conosco. Senhor, fica com meu filho que está nas drogas. Senhor, fica com a minha esposa que está com Covid lá no hospital. Fica com meu marido que está com Covid lá no hospital. Fica com meu vizinho. Fica, Senhor. Fica, Senhor, nessa noite nos leitos dos hospitais. Fica, Senhor, hoje no coração de todos os médicos que atendem essas pessoas, Senhor. Fica, Senhor Jesus, no coração de todos os enfermeiros, daqueles que fazem a limpeza também nos hospitais. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, no coração daqueles incrédulos, Jesus, ao qual nós somos obrigados a rezar. Fica conosco, Senhor, dessa sociedade, muitas vezes, distante da verdade. Fica conosco, Senhor, para que essa cultura da morte possa acabar na televisão, nos rádios, nas redes sociais, Senhor. Fica conosco, Jesus, e nos ajude a destruir a cultura da morte, Senhor. E nos dá novamente a cultura da vida. Porque Tu é vida, Senhor. Tu é o dom da vida. Dá para nós de volta o dom da vida, Jesus. Porque Tu és a vida.
E não permita, Senhor, que a nossa mente entre novamente na cultura da morte, ao que se prega mais hoje, nas redes sociais, nos jornais, a cultura da morte. Mas vamos pregar a cultura de um Jesus ressuscitado, de um Jesus presente, de um Jesus vivo, de um Jesus que quer ficar na tua casa, na minha casa, na nossa casa. Fica conosco, Senhor, e nos ajude nesse tempo tão difícil. A colocar no coração das famílias. Quinta-feira que vem, nós vamos estar com o grupo de oração Sal da Terra, Luz do Mundo, ao vivo, lá na paróquia Menino Jesus. Amém? Convido você, convida teus vizinhos, convida parentes, convida todos, para que quinta-feira que vem nós estamos no primeiro grupo de oração novamente. Tivemos, paramos, voltamos, mas nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir desse cara. Você pode ter certeza absoluta. Ele é a fonte. Quer mudar a situação da tua história e da tua vida? Te agarre na fonte. Então fale junto comigo. Fica conosco, Senhor. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que hoje é a capelinha, veio me visitar, está aqui em casa, está participando desse grupo de oração. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até quinta-feira que vem presencial na Paróquia Menino Jesus.